Olá pessoal, hoje a aula é sobre o John Locke e o empirismo, tá? O, o John Locke é o primeiro filósofo empirista, tá? Ele vai trabalhar, ele vai inaugurar o empirismo lá na Inglaterra no século XVII, lembrando sempre que temos que tomar muito cuidado. Muitas vezes o aluno fica criando uma necessidade em criar outros filósofos como empíricos. O empirismo é uma corrente filosófica que só vai surgir no século XVII na Inglaterra, depois chega até a Escócia, né, com David Hume, mas os filósofos anteriores ao século XVII não há nenhum que podemos afirmar que é um filósofo empírico, tá? Todos os filósofos anteriores a John Locke, sempre que falam de conhecimento, colocam a razão primeiro. Mesmo o Aristóteles, que pensa de uma forma muito complexa e vê várias formas diferentes de chegar ao conhecimento, inclusive os sentidos pode gerar conhecimento para Aristóteles, isso não significa que ele é empírico, porque para ele a principal fonte de conhecimento é a razão, e o que distingue o homem dos outros é exatamente ser racional. Então não caiam nessa armadilha. Tá? Eu já vi questão, por exemplo, perguntando se Heráclito era empírico. Não, na UFO caiu isso. Não, não é. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Ah, mas o Heráclito está preocupado em analisar o nosso mundo. Aristóteles está preocupado em analisar o nosso mundo. Sim, mas eles pensam em analisar nosso mundo a partir da razão. Não é porque um filósofo analisa o nosso mundo que ele é empírico, tá? Essa questão do empirismo e do racionalismo é como que se chega ao conhecimento e não qual tipo de análise esse filósofo está fazendo. Então, dentro do empirismo, há algumas características aí comum a todos eles. Então, para eles, todo conhecimento se dá a partir dos sentidos. Lembrando que nós temos 5 sentidos. Ou seja, os sentidos nos ligam ao mundo. Então, é por isso que nós falamos que o conhecimento não é inato, porque você só vai desenvolver esses sentidos depois de nascer. E depois de viver é que você vai conseguir, segundo esses filósofos, guardar aquilo que seus sentidos captaram. Ou seja, os sentidos te gera uma experiência de mundo, faz com que você se relacione com o mundo, tá? Porém, os seus sentidos são diferentes dos meus, não dá para, as suas experiências são diferentes da minha. Então, quando a gente pensa isso, nós chegamos à conclusão que o conhecimento não é universal para os empíricos, tá? Não é universal, ou seja, você não vai chegar à essência de nada e cada um vai ter a sua própria perspectiva do mundo. Se você pensar que nós, como seres pensantes, somos sujeitos e aquilo que pensamos é um objeto, isto significa que eles contrariam os racionalistas e separam o sujeito do objeto. Como que isto vai ocorrer? Por quê? Os racionalistas, vamos lá, vamos tentar entender primeiro. Os racionalistas unem, né? Se você vê o René Descartes lá, ele tá, o Platão, eles estão unindo o sujeito ao objeto. Ou seja, você é capaz de chegar à essência das coisas. Se você é capaz de chegar à essência das coisas, isso significa que o objeto tem que fazer parte do sujeito, porque você só chega à essência daquilo que faz parte de você. Já os empíricos pensam que nós não somos capazes de chegar à essência das coisas. Isso vai influenciar depois o Kant, quando ele vai criticar a razão pura e afirmar que não conhecemos números, só conhecemos fenômenos, ou seja, nós não chegamos à essência de nada. Então, cada sujeito vai ter a sua própria perspectiva do objeto.
dentro dessa lógica, ele vai falar que a alma é uma tábula rasa. O que isso significa? Significa que para o Locke, nós somos como um livro em branco. Como assim, professor? Nós vamos preencher a partir dos nossos sentidos e a nossa experiência aquilo que nós somos. Ou seja, nós vamos adquirir o nosso conhecimento com o passar do tempo, tá? Então, ele vai falar que os sentidos é que vai nos propiciar conteúdo para preenchermos este livro ou essa tábula rasa. Tudo bem até aí, pessoal? Vamos lá. Então, uma forma bem simples aqui para terminar essa ideia inicial, lembrando que dos empíricos o David Hume é o mais complexo e o John Locke é bem mais simples compreender a teoria do conhecimento dele, tá? E que eu gravarei outro vídeo falando sobre o contratualismo. Então tomar muito cuidado aí, porque vocês podem achar que está incompleto, não está incompleto, é porque eu vou dividir em teoria do conhecimento e política as aulas sobre John Locke. Então a aula sobre política de John Locke eu vou dar junto com Thomas Hobbes e com René Descartes, tá bom? Então vamos lá. Para o John Locke, a origem das ideias, né, ou seja, do nosso conhecimento, se dá a partir de sensações e reflexões. As sensações são externas e as reflexões são internas. E aí o aluno pode cometer um erro. Qual que é o erro? Achar que as reflexões estão ligadas à razão. Não. Ela também está ligada aos sentidos. O John Locke não acredita que a razão exista e que leve ao conhecimento. Ou seja, que nós carregamos algo inato e que somos capazes de chegar à essência das coisas. Ele não acredita nisso. Então, lembre-se sempre, sensações e reflexões, embora uma seja externa e outra seja interna, as duas estão ligadas aí aos sentidos e à nossa experiência. Então, as sensações é aquilo que os seus sentidos captam. E aí eles vão captar as qualidades primárias, que é igual eu disse, aí é aquilo que é próprio da coisa. Por exemplo, uma porta é algo retangular. Então, ela ser retangular é uma qualidade primária. Já a qualidade secundária é as nossas percepções a respeito daquilo. Cor, textura, odor. Então, por exemplo, você vai lá, encosta numa porta de madeira e fala: nossa, essa porta está gelada. Nossa, essa porta é lisa. Isso seria a qualidade secundária. A qualidade primária, todos nós acabamos enxergando da mesma forma, lógico, a partir do momento que você tem uma experiência em relação àquilo. Por exemplo, você só vai poder falar que uma porta é retangular se você conhecer a ideia de retângulo, senão não, tá? E depois o que você faz? Depois você vai refletir sobre isso. Por exemplo, eu vou pegar e pensar para que existe uma porta. Então, tudo aquilo que existe, o que eu faço? Eu vou criar um nome, ou alguém vai me passar um nome que representa aquilo, e eu vou refletir sobre aquilo. Por exemplo, porta. Porta é um nome que nós criamos para definir, segundo John Locke, um objeto que abre e fecha ambientes. Por exemplo, na minha percepção, pode estar lá um dia em que eu bati a cabeça em uma porta de vidro e desmaiei. Ou eu posso lembrar da porta da minha casa. Então tudo vai depender. A reflexão é algo interno, mas é algo interno ligado à sua experiência. O John Locke é um nominalista, ou seja, ele acredita que tudo não passa de nomes.
Ele não acredita que as coisas, nós chegamos à essência, e muito menos que a partir da razão nós somos capazes de conceitualizar as coisas. Segundo ele, nós associamos aquilo que vivenciamos com palavras. E é isto que é o conhecimento, segundo o John Locke. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Até breve.